Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. Então, estamos aí no nosso penúltimo capítulo. Semana que vem teremos a nossa última videoaula, tá ok? Então, nós vamos fazer hoje o capítulo 12, as artes da moda. Na verdade, dar continuidade, né? Porque nós já vimos o início dela na semana passada e hoje nós daremos continuidade neste capítulo. Bom, e aí ele vai falar um pouquinho sobre corpo e moda. Será que o corpo e a moda têm a ver? Será que a gente tem que seguir algumas regras dentro da nossa moda? Sim ou não, né? Então ele vai contar um pouquinho sobre as regras e em cada época o que aconteceu, tá? O século XX, ele caminhou a passos mais rápidos que nos séculos anteriores e a moda variou de forma muito mais ágil e intensamente, assim como os padrões impostos a belezas, sobretudo das mulheres, tá? Essa agilidade ela não ocorre por acaso, ela é o resultado de uma revolução industrial encaminhada desde o século XIX e as mudanças bruscas ocorridas economicamente, ocorridas na história, como de 2 guerras mundiais, uma grande crise econômica iniciada em 29 e a dualidade cultural entre a Guerra Fria e os diversos movimentos de contracultura. Tudo isso ocorreu apenas em um século. E aí nós vamos entender o quanto a moda interferiu em tudo isso, tá? Enquanto a moda, né, teve sua proposta aí dentro de cada época, tá? Primeiro ele vai começar então falando de um período chamado Belle Époque, que significa bela época em francês, tá? Que compreende mais ou menos o intervalo entre 1900 e 1914, e embora tenha uma fase de desenvolvimento já a partir de 1850. Então, a partir de 1850 já começava a se entender um pouquinho dessa Belle Époque, e a partir de 1900 é quando ela, de fato, toma vida aí, tá? Não é por acaso que o nome do período vem da língua inglesa, que é a cultura originada na França da época, era considerado de grande influência para outras partes do mundo. Ainda assim, é importante mencionar que toda a Europa vivia um período intenso de invenções e de uma ideia coletiva em busca das modernidades aí, e as descobertas na ciência e na tecnologia eram também muito valorizadas nessa época. Bom, havia também um outro tipo de arte chamado Art Nouveau. Nós falaremos dela mais para frente, tá? Também era um termo em francês e ele era conhecido pelos formatos circulares, tá? A gente tem um artista muito famoso, a apostila não fala aí, mas é o Victor Horta, que ele ficou conhecido por fazer esses corrimão de escada. Então, ele fazia o corrimão com essa ideia dos formatos circulares. Tudo tem muito que esses formatos circulares. Além disso, geralmente os artistas da Art Nouveau, eles faziam coisas agradáveis, né? Formas agradáveis e decorativas, e em especial para coisas do cotidiano das pessoas. Então, eram objetos de dentro de casa. Podia ser uma caneca, podia ser um móvel, podia ser uma cômoda. Tudo isso eles enfeitavam aí com a ideia da Art Nouveau, tá? A sinuosidade das formas da Art Nouveau também podia evidenciar nas silhuetas da moda do período chamado Belle Époque, em formato de S aí, seguindo por meio dos espartilhos apertadíssimos que faziam o tórax ficar muito ereto, para fazer com que a mulher ficasse lá toda bonitona assim, levantando o peito para frente e deixando a cintura muito mais fina, causando até mesmo falta de ar em algumas mulheres, né? E dores também na coluna de quem usava esse tipo de espartilho, além de uma armação ou enchimento na parte traseira do vestido que deixava o quadril, né, ainda muito mais volumoso. Vocês já devem ter visto alguma novela em que as mulheres ficam apertando esse espartilho, né? E às vezes a mãe quer judiar da filha, ela aperta um monte esse espartilho aí para deixar a filha com falta de ar, tá? Essa moda, ela também fazia parte do estilo defendido pelo rei Eduardo VII, sétimo da Inglaterra, também chamado aí de estilo eduardiano, tá? As saias, elas tinham uma forma de sino e elas eram muito longas para cobrir totalmente os pés e os tornozelos das mulheres. Papel que também cabia, né, as botinas altas, uma vez que era considerado um incidente exibir essa parte do corpo publicamente. Gente, o homem que conseguia ver o tornozelo da mulher era tudo! Mal sabiam eles a moda que a gente tinha até hoje, né? As golas eram altas durante o dia e em eventos noturnos elas se tornavam bastante abertas e decotadas, tá? Aliás,
Uma das conquistas das tecnologias da época era a ideia da luz elétrica e por isso, né, havia essa nova ideia de eventos noturnos aí. Bom, a Belle Époque, ela terminou então com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, trazendo grandes modificações na vida de todos e até mesmo no cotidiano das mulheres, né, que passaram a ser requisitadas para trabalhar em postos deixados por homem que foram para a guerra. Então, as mulheres elas tiveram que dominar, né, a parte do trabalho que os homens faziam, porque muitos homens acabaram morrendo na guerra, e aí, para trabalhar em alguns postos, elas tiveram que mudar também a sua moda. Dependendo da roupa, não dava para trabalhar. Então, eles tiveram que adaptar essas roupas também, tá? Com o abalo criado pela guerra, as mulheres começaram a fazer reconhecidas em outros lugares da sociedade, de modo que nos anos 20 vieram com grandes novidades na busca da liberdade, o que também se refletiu nas roupas usadas por elas. Seus longos cabelos, que antes eram arranjados em penteados cintuosos sobre seus grandes chapéus, encurtavam-se, como pedia a vida prática das mulheres com novas atividades na sociedade. E a silhueta feminina também foi dramaticamente modificada. Livraram-se então dos tordurantes espartilhos para então vestirem roupas de corte reto, que sequer marcavam a cintura aí, e os vestidos eram mais curtos, né, e chegavam à altura abaixo dos joelhos. Então já se podia mostrar os tornozelos aí nessa época, tá? Mas elas precisaram adequar essa roupa para as funções que elas tiveram que tomar na sociedade. Bom, em 1920 também trouxeram, né, a estilista Coco Chanel, que revolucionou a moda feminina, incorporando a elas peças de vestuários masculinos, como era o caso dos blazers e das calças, que a gente usa até hoje bastante, né? A Chanel começou lançando chapéus sem o uso excessivo de ornamentos utilizado nas décadas passadas, com penas, fitas e até pássaros empalhados em alguns chapéus havia, né? E logo ela passou a ter notoriedade com suas roupas que representavam mulheres mais independentes e ativas na sociedade. Nesse ponto da história da moda, podemos perceber como os vestuários feminino refletem mudanças nos aspectos sociais e culturais das mulheres da época, tá? E aí a gente tem uma imagem da Coco Chanel em 1931, já com uma moda tudo mais moderna, tudo mais, né, característica aí das mulheres da época. A Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945, ela também afetou profundamente a moda, e a começar pelo fato, né, de que alguns materiais para as roupas terem se tornado escassos, pois eles foram redirecionados para a guerra. E aí as mulheres tiveram que readaptar nas suas roupas. Por exemplo, elas tinham o hábito de usar meia calça, né, e eles foram afetados, porque, né, na falta do material das meias, que foi usado aí para a utilização de paraquedas e sacos de pólvora, as mulheres passavam a desenhar então um risco na parte de trás da perna para simular a costura das meias, porque não havia mais meia para elas utilizarem. Tudo, aliás, estava muito escasso, né, por conta da guerra e por conta da crise econômica, iniciada em 29, e as mulheres elas usavam roupas que, por sua vez, elas tinham menos tecidos, com cortes mais sóbrios e práticos para o dia a dia e para o trabalho também, tá? Na contramão de tudo isso, apenas 2 anos depois do fim da guerra, em 1947, surge um estilista aí chamado Christian Dior. Ele lançou então um new look, que seria uma nova roupa, um novo look aí, tá? Que rejeitava as roupas de 20 e de 30, apertando a silhueta, que resgatava a ideia da feminilidade do passado, com jaquetas justas, cinturas finas e quadris acolchoados, tá? Então, ele volta um pouquinho com a ideia de antes dos anos 20, né? A proposta dele é voltada a glamour para as mulheres aí. A saia novamente se alongou e se ampliou, renegando qualquer escassez de tecido, muito longe da praticidade das roupas da década passada, e o Dior, ele queria uma roupa que retomasse o glamour da prosperidade sugerida pela suntuosidade das roupas de período ainda anteriores a tudo isso. Mulheres ligadas ao feminismo, então, protestaram contra tudo isso. Onde já se viu voltar esse tipo de roupa? Sai fora, agora que a gente tá bem, né? Então, elas elas protestaram contra tudo isso, né? Com as vestimentas e regras que lhe impunham formas para os corpos,
corpos, né? Deixando aí de priorizar a questão do conforto e da mobilidade. A própria Coco Chanel declarou, né? Dior não veste mulheres, ele as estofa, ou seja, enche de coisa, né? Mesmo sobre essas contradições, as ideias de Dior fizeram enorme sucesso e transformaram a moda da época, influenciando a década seguinte, os anos 50, né, que definitivamente retomou muitas ideias sobre dominar o corpo da mulher e feminalizá-la, conforme o gosto de uma cultura que queria ela de volta ao lar, como esposa delicada e ornamento da sociedade, sempre enfeitada e pronta para agradar, mesmo que isso lhe custasse aí a ideia do sofrimento. Com o uso de modeladores, sutiãs rígidos, sapatos de salto alto, uma agenda cheia de preocupações aí com a aparência. Nada muito diferente do que é hoje, né, gente? A gente tem bastante gente que se preocupa aí com essa ideia da beleza. Todos esses acessórios, inclusive, eles se tornaram mercadoria, né? E este padrão de beleza, ele foi muito difundido pela publicidade. A gente tem os pin-ups, né, que são os modelos ideais desenhados a partir de ideias de mulheres reais, que surgiram então para vender produtos desta vida do sonho, fruto de prosperidade das décadas dos pós-guerras, tá? Elas não eram magras, por isso não era considerado saudável após um período em que a fome era uma realidade para muitos. Elas tinham uma cintura fina, quadris largos, seios volumosos e modelados, cabelos sempre muito bem feitos e arrumados e penteados, e tinham um ar que denotava fragilidade e ingenuidade aliado à sensualidade. A partir dos anos 60, a moda ganhou cada vez mais contornos diversificados, com novas formas de rebeldia das mulheres, movidas pelos movimentos feministas e de contracultura, que existe até hoje, né, gente? A gente sabe aí que existe até hoje. Aí na imagem a gente tem um pin-up, né, desenhado por um artista também, tá? Mais mulheres, então, passaram a exercer profissões que não exerciam antigamente e expor os seus corpos de maneira a romper com o moralismo da sociedade e a participar de movimentos como os dos hippies e a fazer parte de cenários musicais como a ideia da cultura punk, dentre outros aí, tá? Então, as mulheres, elas estão o tempo inteiro reivindicando, o tempo inteiro modificando, falando, a gente não quer seguir esse padrão de mulher, então será que a gente pode fazer de uma outra maneira? E assim por diante, tá? Pode-se dizer, então, que a moda do século XX se alternou entre a liberdade e a repressão do corpo feminino, já que expressou momentos do próprio contexto histórico aí. E aí tem uma pergunta para vocês, em especial para as mulheres, a gente vai conversar depois lá no chat, tá? Atualmente, vocês acham que a moda contribui ou atrapalha para a autonomia da mulher em relação ao seu corpo? Por exemplo, na minha época de adolescente, a gente não podia usar um vestido e um tênis. Hoje a gente pode usar vestido e um tênis e não é feio, é bonito, muito pelo contrário, né? Então, o que vocês acham aí? Que a moda contribui com essa autonomia da mulher? Sim ou não? A gente vai conversar depois lá no chat, tá bom? Atividades mamão com açúcar, temos apenas a página do Para Conferir, página 421, exercício 4 e 5. Combinado, galerinha? Nos vemos no chat na terça-feira. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima e última videoaula. Beijo, beijo!